Fala rapaziada, Pugno aqui na voz. E esse vídeo aqui é um vídeo exclusivo da nossa comunidade Code7. Foi um membro que gravou, o mano Heinz ou Heinz, eu não sei muito bem qual é a pronúncia, mas ele é um membro aí da Code7, um membro bem ativo. E desde já quero agradecer demais a participação dele, acho muito importante. E também, se você tem interesse em participar de uma comunidade ativa, focada 100% no tipo de conteúdo que eu já posto aqui no canal, vou estar deixando o link aqui na descrição e também vou estar deixando o link na descrição aí do nosso canal, além dos nossos treinamentos. Vou estar dando os créditos aqui pro mano Heinz, o Heinz Checker. Aqui tá o vulgo dele. E não deixe de estar dando uma conferida no nosso canal. Forte abraço, fica com o vídeo aí. Falou, valeu! Salve rapaziada da Code7, Riz aqui mais uma vez. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar usando a aplicação que eu disponibilizei lá no Code7, tá? E já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, tá? Porque nas 3 vezes eu tava com a tecla de atalho no OBS, aqui em tecla de atalho, tava tanto para iniciar a gravação quanto para interromper na tecla delete do servidor, do servidor, ó, na tecla delete do meu teclado, certo? E aí essa gravação foi interrompida 3 vezes, então acabou que agora eu tirei esse atalho. E agora eu vou estar ensinando a vocês aqui a como vocês podem estar usando aquela aplicação lá, a API lá que eu fiz, certo? No caso eu expliquei lá por texto, né, no canal lá de Aprendendo a Codar, porém eu acho que ela não ficou bem claro ainda, entendeu? E o que aquela aplicação ali faz? Aquela aplicação ali, ela dá um bypass, né? Tipo, o que é um bypass? É tu burlar algo, entendeu? Tipo, ela tá burlando o Captcha V3 do Google, certo? E para que serve aquela aplicação ali? Imagina que você tem um cheque de login ou de cartão de crédito e assim por diante. E você quer automatizar isso, certo? E você precisa enviar a requisição várias vezes para o servidor para estar testando se aquele cartão está live ou se aquele login ou senha está live, certo? E aí é aí que entra o reCAPTCHA do Google. Quando um site é protegido pelo reCAPTCHA, no caso do V3 do que a gente está usando, tá? Ele tipo assim, no caso tipo assim, tu só vai conseguir automatizar aquela requisição se você tiver esse token do Google. E não tem como tipo, você automatizar a requisição direta assim, certo? Para a página que você está usando. E para isso eu tenho essa aplicação que eu montei, certo? Em Node.js, usando o Express e o Puppeteer. Então configurei as rotas lá para poder ter as instâncias do bot e assim por diante, né? E aí o que a gente vai estar fazendo? Eu não sei se eu deixei o crédito aqui, mas eu vou estar deixando o crédito aqui pro Amaral, certo? Porque o Amaral deixou a gente gravar aqui no site dele, certo? E é essa Site Center Shop aqui, rapaziada. Se vocês quiserem tá entrando lá, tá? Quiser estar visitando lá, pra dar uma moral também pro Amaral, certo? Vocês podem estar entrando lá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai estar primeiro pegando uma requisição, certo? No servidor onde a gente quer codar o cheque. No nosso caso aqui é o do Site Center Shop, certo? E aí o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou estar rodando o meu servidor. Esse aqui vocês não precisam estar rodando, tá? O servidor lá já vai estar disponível para vocês. E eu vou estar rodando aqui no ngrok, certo? Deixa eu achar aqui a pasta coder. Colocar aqui CLS para limpar. Colocar aqui na mesma porta aqui o meu servidor local host. E aí aqui, ó, é o mesmo, tipo assim, aqui em cima é o mesmo link da minha API, tá? É essa CAPTCHA aqui, ó, certo?
Se vocês virem aqui na Code7 aqui, ó, Telegram, aí vocês vão aqui, ó, aprendendo a codar. Aqui eu deixo uma explicação, tá? Eu deixo a explicação breve aqui pra vocês de como tá usando a API certinho. Porém, não sei se ela ficou muito boa essa explicação, tá ligado? E eu vou estar ensinando aqui pra vocês como é que vocês podem estar usando. No caso, primeiro a gente vai estar fazendo a requisição pro servidor, certo? Que a gente quer codar o check. Pra gente saber qual é a requisição que ele está esperando pra gente estar enviando para eles, tá? No caso aqui eu já sei, mas eu vou estar ensinando vocês, tá? Vou estar fazendo junto com vocês. Vou estar abrindo aqui o Charlie Proxy, tá? Vou estar parando o recorde dele aqui, certo? O scan. E aí eu vou colocar um nome qualquer aqui. Lembrando que esse nome aqui ele não existe, tá? Mas vocês podem estar fazendo com o nome que existe e tá passando uma senha errada, tá? Sempre tá passando a senha errada para vocês pegar a requisição de resposta inválida do servidor, certo? Então vou estar ligando aqui o meu scan e vou estar apertando em entrar. E aí vamos esperar aqui, ó. Aí ele já deu uma resposta aqui pra gente, ó. Erro usuário, senha não encontrado. Aí o que eu vou fazer? Tipo assim, aqui eu já sei que ele tá com reload, ele tá usando o Captcha V3 do Google, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Eu posso estar deletando aqui, tá? Eu vou estar deletando só pra estar deixando bem limpinho aqui o Charlie Proxy pra vocês estar entendendo como é que funciona, tá? Vou apertar aqui em login, que vai ser onde a gente vai codar o nosso check, e vou apertar aqui em request. Lembrando que no Charlie Proxy, tá? Não só no Charlie Proxy, quando você estiver usando o F12 aqui do Google Network, toda vez que vocês vê o request é algo que o servidor está esperando. Por exemplo, ele está esperando você mandar esse tipo de dados, tá? No caso do response, é o que ele retorna do servidor, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai apertar em request e vai apertar em how. Em how a gente vai ver tudo que a gente precisa passar. Por exemplo, o tipo de dados que ele está esperando, a gente sempre vai caçar o content type, tá? O tipo de dados que ele espera. No nosso caso aqui, o content type, ele está esperando um application barra URL em decode. No caso de vocês, pode estar esperando um application barra JSON, ou pode estar esperando outro tipo de dados, certo? Então é sempre importante você estar visualizando esse content type aqui, tá? E outra coisa também, você está olhando o tipo de solicitação que o servidor espera. Porque no caso aqui, quando a gente for fazer a requisição, ele está esperando um post. Se vocês fossem enviar qualquer outro tipo de requisição, get, options, delete, put, ou qualquer outro tipo de coisa que existe, ele não vai funcionar. Porque a requisição do servidor, ele está esperando o post, certo? Vocês têm que ficar bem atento nisso aqui, tá? É importante para a aplicação de vocês estar funcionando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, no meu caso, né? Vocês podem estar seguindo aí certinho, tá? Passo a passo vocês. Eu vou criar uma função assíncrona, tá? Por que você está criando uma função assíncrona? Vou chamar ela de login, tá? Por que você está criando uma função assíncrona? Porque uma função assíncrona, ela é mais fácil de tratar os dados, tá? Quando você está fazendo a requisição via fetch no JavaScript. Porque eu vou explicar aqui para vocês, certo? Eu vou definir uma variável aqui chamada constante, tá? Uma constante aqui no JavaScript é algo que não muda. Se você tentar definir ela lá embaixo, ela vai falar que ela já está definida, tá? E que você não pode estar usando ela novamente. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou fazer um fetch no servidor da Site Center Shop. No caso eu vou fazer no front-end, tá? Primeiro, tá? Só para estar mostrando para vocês como é que funciona o método async await do JavaScript. Se você tentar fazer um fetch num servidor, tá? Aonde você não está colocando o await aqui na frente. Deixa eu explicar primeiro como é que funciona o fetch. O fetch, ele é para você fazer requisição no servidor, certo? Ele fazendo a requisição no servidor, ele retorna uma promise. E aí para estar resolvendo essa promise, você usa o método async await ou usa o método then, que é os dois métodos aí que você pode estar usando para estar resolvendo isso, tá? E aí o que eu vou fazer?
eu pedi aqui um console log para ele imprimir no terminal aqui, certo? Esse imprimir aqui eu estou falando pro JavaScript, certo? Eu estou falando, ó, escreva na tela o resultado de response, da variável response. A response ela está armazenando o resultado da requisição do servidor. Então, se a gente rodar aqui o node login, que é o nome do nosso arquivo, e apertar um enter, ele vai dar aqui um status de promise pending. E aí, para a gente estar resolvendo isso aqui com o async await, a gente coloca o await aqui na frente. Lembrando que tem que ter o async aqui na frente, tá, rapaziada? Porque senão ele vai ficar com erro. Porque o await, ele só vai funcionar dentro de uma função async await, certo? Dentro de uma função assíncrona, tá? E aí, se você rodar novamente, passando o await, ele vai estar resolvendo essa promise, tá? E aí, como eu sei que o async await ele é mais fácil de trabalhar para resolver dados e essas coisas, eu prefiro usar ele para estar resolvendo os dados de qualquer requisição que eu for usar. Se vocês não fossem usar o async await, tá? Se vocês não fossem usar o async await, fosse usar uma função normal, vocês poderiam usar o método den, certo? O que é o método den? O método den, você vai acessando aos poucos o resultado da API, que no caso aqui, ó, vamos acessar o response, tá? E qual que é o tipo de dados que vai vir de lá? É um response.json? É um response.json? Não. É um response.text? Não sei também. Como que a gente vai estar sabendo tratar isso aqui? A gente vai vir aqui, certo? Na página onde a gente está fazendo um fetch. No nosso caso, é uma requisição get, tá? É uma requisição get. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Cadê? No caso aqui, eu acho que... ele não vai aparecer porque eu já estava na pasta e fiz uma requisição. Mas eu vou estar dando um Ctrl N aqui para poder abrir uma nova sessão. E vou estar atualizando a página de novo, tá? Vou estar atualizando a página. Esperando carregar. Parei. E aí ele fez um get nessa set center shop aqui, ó. Certo? Aqui é o método get. Vou estar fechando esse aqui, tá? Esse aqui foi só para mostrar para vocês o método que a gente está usando e como que a gente pode filtrar isso. Sempre que vocês for filtrar um front-end, tá? Front-end é tudo que aparece para o usuário, certo? Para o cliente que está usando a aplicação. No caso, essa telinha aqui bonitinha, tá? Tudo isso aqui é um front-end. E sempre que vocês for estar fazendo um fetch no front-end, tanto para pegar token, porque geralmente, quando vocês dão um Ctrl U, às vezes tem algum site que deixa token ou algum tipo de cookie aqui dentro do próprio HTML, tá? E aí vocês podem estar usando o método get aqui, certo? Para a gente estar filtrando o tipo de resposta do servidor. E a resposta do servidor, ela está retornando... Eu apaguei aqui o método get. Como a gente está usando o método get, ela está retornando ali o text HTML, tá? Que é o que está vindo do servidor. E aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando isso aqui, certo? Ó, tá pegando isso aqui e vai estar retornando a response em formato text. E a gente vai estar usando o den de novo para estar acessando a data, no caso é os dados que vão vir aqui, ó, dados do site. Vou colocar aqui, ó, dados do site. E a gente vai estar imprimindo aqui os dados do site, tá? Dados do site, ó. Console log, dados do site. Aí a gente vai colocar o catch para poder estar tratando o erro também, tá? A gente vai estar usando aqui o erro. Vou colocar aqui erro. E a gente vai estar dando um console log nesse erro. Se caso der algum erro, ele vai cair aqui embaixo tratando o erro. E aí eu vou rodar o login de novo, certo? E aí ele tratou a resposta. Porém, o método den, ele é muito mais difícil do que tu usar ele é muito mais difícil do que tu usar o async await. O async await, ele já resolve para tu e tu usa muito menos código. Aí se tivesse mais coisa, vocês teriam que estar dando den, e sempre estar buscando algo novo. E não é isso que a gente deseja. A gente quer fazer um código limpo, um código rápido, bem feito, e um código também que funcione, um código funcional, certo? Então para isso a gente vai estar usando a função async await.
Então, vocês entendendo essa função assim que é o await, certo? Agora a gente sabe que ela já trata essa resposta pra gente, certo? A gente vai estar usando o data agora, para a gente estar recebendo os dados do servidor. Então a gente vai definir uma nova variável chamada data, e ela vai receber o await, tá? Lembrando, isso aqui é uma promise, tá? Uma promise vocês sempre colocam um await na frente, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela vai estar recebendo response.text, tá? Eu vou dar um console login data aqui. Eu vou estar mandando aqui o login. Ela vai estar retornando uma promise. E para estar resolvendo isso, vocês colocam o await na frente. Pronto, resolveu. Retornou o texto do lado, retornou o HTML inteiro do Site Center Shop. Porém, a aula não é isso aqui, certo? Aqui eu estou explicando para vocês estarem entendendo o que eu estou fazendo na minha aplicação e como funciona o método de async await do JavaScript, tá? Agora vocês entendendo essa parte, a gente vai partir para o que interessa, que é codar o nosso checker, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui, a gente já pegou já o resultado do Site Center Shop e vai apertar em login aqui. Aí se a gente vir em requisição e vir em form, vocês têm que sempre reparar aqui embaixo, tá? Eu vou estar explicando a vocês de novo, ó. Sempre repara aqui embaixo, porque aqui vão estar passando os dados. Por exemplo, pode ter um text, pode ser um JSON, pode ser sempre um JSON text, pode ser qualquer tipo de dados que vai estar passando aqui embaixo, certo? No nosso caso aqui, se a gente apertar em request e vir em form, esses aqui são os tipos de dados que estão esperando. A gente tem que passar um usuário, uma senha e o token do captcha, certo? E aí se a gente apertar em how, a gente vai ver qual que é o tipo de resultado que aqui está esperando. No nosso caso aqui é o post. Eu não sei se eu expliquei isso aqui pra vocês, que eu já tô ficando maluco, mano. Eu já fiz esse vídeo aqui umas 10 vezes. Mas eu vou estar explicando vocês aqui, tá? Eu tô enrolando pra caralho nesse vídeo, 16 minutos já. Aqui é o post, certo? É o tipo de solicitação que o servidor espera. Aqui é o content type, que é o conteúdo que a gente vai mandar pro servidor. Tá esperando o URL em decode. Não é JSON, tá, rapaziada? É um DL, é o URL encoded, tá? E aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar copiando o how, tá? Que é os headers, tá? O cabeçalho da aplicação. E a gente vai estar passando aqui, ó. Primeiro a gente vai estar passando um método, que é o post, certo? E agora vocês vão estar passando o resto do cabeçalho dentro de headers, certo? A gente pode estar colando aqui. Vou dar o tab aqui para poder indentar o código, deixar ele bonitinho. E aí o que vocês podem fazer aqui, ó? Vocês podem tirar o accept encode, o accept encode e esse gzip deflat aqui, gzip deflat é a criptografia do site, tá? Vocês podem estar tirando ela, vocês podem estar tirando esse sec aqui também, ó, até o semi-origin aqui, ó, do empty até o semi-origin aqui, ó. Apagou, certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir e fechar aspas simples para a gente estar deixando o nosso header em formato certo foi em formato de JSON, certo? Aí o que vocês podem estar fazendo? Para ficar mais rapidinho, vocês podem dar um clique aqui no final, segura Alt e agora vai clicando sempre no final, ó, certo? Que aí vocês podem selecionar tudo que vocês podem selecionar tudo e apagar ou adicionar um texto novo. Então, tipo assim, você está selecionando tudo e aí vai adicionar um conteúdo ou remover ao mesmo tempo. E aí a gente vai estar fechando aqui. E aí, como é em formato JSON é assim, ó, rapaziada. Imagina que vocês têm uma data, tá? Vou colocar aqui um resultado. Vou colocar dados, ó. Vou colocar aqui, ó. Dados. Para eu estar usando o formato JSON, eu teria que estar passando aqui. Primeiro, usuário, certo? E aí eu teria que colocar esse pontinho aqui na frente e depois estaria passando meu usuário. E sempre colocando vírgula, certo? Porque senão ele não vai deixar tu usar a linha de baixo, ó. Certo? E sempre colocando vírgula. Então por isso que a gente vai ter que formatar da forma correta, que é o formato de JSON, tá? Pra ele estar aceitando isso, senão ele vai ficar com esses pontinhos vermelhos aqui, ó. Que ele não tá aceitando, ó. O erro de código aqui em cima.
Então a gente vai vir aqui, ó, vai segurar Alt, lembrando, segurar Alt. E lembrando também, vocês têm que tirar esse Content Language aqui, ó, tá? Esse Content Language aqui, ele muda sempre que você faz uma requisição nova para o servidor. Eu esqueci de avisar vocês, então vocês têm que sempre estar reparando quando vocês for copiar um cabeçalho, tá? No caso aqui do Charlie Proxy. Vocês podem estar usando um site também chamado Crew to JavaScript ou Crew to PHP, vai depender da linguagem que você está usando, tá? Aqui, ó, Crew to PHP, tem esse Crew aqui, ó. Vocês podem estar usando, deixa eu parar meu proxy aqui, que esse site aqui detecta que tem proxy. Vocês podem estar usando esse daqui, certo? E quando vocês copiar a requisição, ó, copiar aqui, ó, Curl Request, ele vai estar entregando para vocês aqui. No nosso caso aqui foi o formato PHP, mas também tem para o JavaScript e tem para as outras linguagens, tá? No nosso caso aqui do JavaScript, ele vai retornar um dado diferente. E aqui ele está usando um método fetch, sem o async await, sem usar o den. Então vocês já sabem como é que usa o async await e o den para estar usando, tipo, codando a própria aplicação de vocês, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente pode apagar aqui, certo? E a gente vai voltar para o nosso código aqui de novo e vamos formatar o formato, a gente vai colocar aqui em formato JSON, que é o formato correto que a gente acabou de fazer aqui. Lembra que eu coloquei aqui o formato JSON aqui, formatei ele certinho para vocês? Vocês têm que fazer a mesma coisa dentro de headers, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, sempre segurando o Alt, tá? Segura Alt para selecionar aqui os pontinhos, ó, atrás dele primeiro, tá? Sempre atrás dele aqui, ó. Aí vocês colocam aqui, certinho. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí vocês colocam a vírgula, aperta 2 vezes a setinha para frente, tá? Pode fazer isso com todos, tá? 2 vezes a setinha para frente e coloca outra vírgula, que aqui ele já vai estar completando certinho para vocês, tá? Se caso o código de vocês, se você sentir que tá feio, vocês podem segurar Alt Shift F, que ele vai indentar o código automaticamente para vocês, ele vai formatar no caso, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora passar no body. O body é o que a gente vai enviar para o servidor, certo? No caso a gente está enviando via post. E aí, como a gente sabe que é o URL em decode, a gente tem que passar aqui, ó, o new URL, seus parâmetros. A gente vai procurar pelos parâmetros que estão aqui dentro, que no caso é o usuário, certo? A gente está vendo aqui em request, ó, form. Primeiro é o usuário, tá? Por enquanto eu vou deixar vazio o usuário. O segundo é senha. O terceiro é esse gRecaptcha response aqui. E sempre colocando vírgula, tá? Senão aqui a gente está passando em formato JSON aqui, ó. No caso dentro de URL seus parâmetros. Mas no caso aqui ele vai procurar pelos parâmetros e vai estar mandando para a API, tá? Que é o tipo de conteúdo que ela vai aceitar. Lembrando que aqui a gente não está passando um bagulho de JSON e está enviando para a API, tá? Isso aqui ele vai formatar pra gente, tá? No formato nesse formato aqui, ó, de seus parâmetros, certo? Ele vai estar sempre procurando pelo parâmetro de usuário e sabendo o que tem dentro do parâmetro de usuário, e vai estar colocando sempre um tracinho aqui de igual, tá? Ou recebe, não sei como vocês gostam de ver na programação. Então o que a gente vai fazer agora? Como a gente já entendeu como é que funciona o chess parâmetro, tudo certinho, assim que é o await, como é que formata os dados em JSON, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora a última resposta aqui, ó, a última request no caso, né? Que é esse gRecaptcha response, gRecaptcha response. E aí aqui ele vai continuar com esse erro. Para estar removendo esse erro, vocês têm que sempre colocar uma vírgula aqui, lembrando, rapaziada, que é o formato do JSON, vocês não podem estar esquecendo. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai rodar a nossa aplicação, tá? Vou abrir aqui o terminal, pode dar um Ctrl J no terminal de vocês. E eu vou estar digitando o Node e o nome do meu arquivo. Não precisa passar a extensão .js, porque o Node ele já detecta isso, tá? Então só mandar. E aqui ele retornou, no caso, o resultado em formato de texto. Por quê? A gente está fazendo
a gente está enviando via post, porém a gente está mandando para o front-end, não é isso que a gente quer, tá? A gente tem que mandar pro back-end, que é o URL aqui, ó, certo? Essa daqui é o back-end, certo? E o tipo de formato que ele vai retornar pra gente é um formato em JSON. Então a gente não precisa usar o text, tá? Mas aqui eu vou usar o text, ele vai funcionar mesmo assim, porém não vai ser a melhor forma da gente usar os dados. A gente teria que, sei lá, usar uma função, criar uma função getStr para poder estar filtrando os dados de texto, mas né, tipo assim, como a gente já sabe que ele vai retornar um JSON, a gente vai usar um formato de JSON para poder estar filtrando melhor essas API. Porque se a gente tentar acessar o resultado de sucesso aqui agora, ó, a gente não vai conseguir acessar, vai dar um undefined. Porém, se a gente usar o JSON, a gente agora consegue acessar o resultado de data. Ó. Opa, pera aí, é a data.sucesso aqui, ó. É 2S. Ó, text. A gente não vai conseguir acessar. Agora, se a gente mudar para JSON, a gente consegue acessar o resultado aqui de sucesso, que está retornando falso. Então, como a gente sabe que retorna o resultado em JSON, a gente só vai estar dando um console log em data, tá? Pra gente saber o que vai vir de retorno da API. No caso aqui está retornando, preencha todos os campos, certo? Porque os campos estão todos vazios, a gente está enviando um campo vazio. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai preencher os campos aqui e vamos colocar uma senha aleatória, da mesma forma que a gente enviou. E a gente vai pegar aquele token que lembra para vocês que eu falei que a partir do primeiro momento que você faz uma requisição, esse token acaba expirando, e é o que vai acontecer aqui pra gente, tá? No caso de vocês, se o VS Code de vocês ficar assim, vocês podem estar dando um Alt Z, que ele vai estar quebrando a linha do código, tá? No caso, tipo assim, ele vai ficar no formato correto, tá? Não tem problema dele ficar com esse espaço aqui. Ele só vai estar quebrando a linha de código de vocês para você estar enxergando direito, tá? O código de vocês. A gente vai estar enviando agora. E agora deu aqui pra gente, recaptcha incorreto. E agora que vai entrar a nossa aplicação, a nossa API, certo? Nossa APIzinha para resolver e burlar esse captcha aqui, dar um bypass nele. Agora eu vou estar ensinando a vocês como vocês podem estar usando a minha API. Vocês vão criar uma função assíncrona aqui, certo? Ou não precisa, vocês só criam só a função e vai usar o método get. Depende do que vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Eu vou colocar aqui o nome dela de getToken, tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou definir aqui uma const response. Lembrando que por mais que tenha duas const aqui, elas estão trabalhando dentro do escopo de chave. Então não tem problema de você redeclarar em outra função. Porém, se ela tivesse aqui o outro const aqui dentro, ela ia dar um erro aqui falando que a função já foi declarada, tá? No caso, a variável, a resposta já foi declarada. Mas como a gente está trabalhando com escopo, tá ligado? Não tem nenhum problema da gente estar declarando uma nova resposta aqui em cima. Então a gente vai dar um await fetch aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um fetch no nosso back-end, certo? Nosso querido back-end. E qual que é o tipo de dados que ele espera? Ele espera um método post, tá? Não usa método get, push, delete, que não vai funcionar para fazer essa requisição. E qual que são os dados que ele espera? Ó? A gente espera um application JSON, tá? Application/JSON. Opa, o content type primeiro, tá? O tipo de conteúdo aqui eu tô avisando, ó. O tipo de conteúdo que ele tá esperando, type é um application/JSON. Vai ser o formato que a gente vai enviar. E sempre quando você for enviar, vai ser aqui em body, certo? Aí a gente vai passar aqui, ó, json.stringify. E aí aqui dentro, certo? Ó, coloca o vírgula. Esqueci de colocar o vírgula aqui no finalzinho. Aqui a gente vai estar enviando em formato de texto, tá? Essa JSON stringify aqui, ela formata uma string para formato de texto, ó. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês, ó. Imagina que vocês têm Passando aqui rapidinho para te avisar que temos uma comunidade no Telegram chamada CodeSev. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, tenho certeza de que vai adorar fazer parte. Na nossa comunidade, você encontrará tópicos organizados para cada assunto, onde poderá aprender a criar ferramentas, explorar novos métodos e tirar dúvidas com a galera.
Além disso, rolam vários desafios e todo mundo está sempre disposto a ajudar. Se quiser participar, os links estão aqui na descrição do vídeo. Te esperamos lá. Agora pode continuar com o vídeo. Uma string em formato de array, por exemplo. Ó, vou colocar aqui uma lista, e aí que eu vou estar dentro da lista, eu vou estar passando qualquer nome, eu vou colocar aqui o meu mesmo, e qualquer outro tipo de dado, vamos supor uma senha velha aqui. Se a gente der um console log na lista e rodar isso aqui, ela vai estar entregando pra gente no formato de array. Porém, se a gente passar ela para JSON, ela vai estar entregando pra gente no formato de string, certo? Que é o formato de texto. E aí, o que vocês podem estar fazendo? Ó? Como a gente sabe que ela vai formatar pra gente certinho, a gente vai enviar para ela aqui no formato de JSON. A gente vai mandar aqui no caso a nossa API, né? No caso a gente está consumindo a nossa API. Aqui na Code7 eu expliquei para vocês certinho, tá? Como é que se usa a API. Porém eu não sei se ela ficou muito boa aqui a explicação. E aqui o formato da requisição que pode ser feita no servidor é no formato JSON, conforme o exemplo abaixo, tá? E aí vocês podem estar copiando aqui a URL, certo? A gente vai estar passando a URL. Por enquanto a gente vai deixar vazio, sempre colocando vírgula no final, pessoal. E agora o site key, certo? A gente vai estar passando aqui o site key. E aqui a gente vai estar colocando aqui na frente, ó. Aqui vai ser a URL do site, certo? Que a gente quer resolver. E aqui vai ser a site key, certo? E aí como a gente pode estar filtrando isso? A gente vai vir no site onde a gente quer codar o check, vai vir em network, e vocês vão vir aqui em filtro, ó. Se caso o filtro não estiver aparecendo para vocês, estiver assim, ó, vocês podem apertar aqui, ó, do lado da lupa aqui, ó, certo? E aí vocês vão deixar aqui, ó, anchor, ou só deixar anchor aqui mesmo, ó, que ele vai funcionar da mesma forma. A gente vai estar filtrando pelo resultado do recapt, que é esse anchor aqui, ó, o reload, certo? Aqui que a gente vai fazer, primeiro é o URL, e depois é o site key, o reload, certo? Esse reload aqui ele não vai mudar, tá? A não ser se você mudar de site, tá? Aí vai mudar o URL, vai mudar o site key, então vocês têm sempre estar vendo isso, certo? E aqui eu vou estar definindo a outra nova constante aqui, que eu vou chamar de data, tá? E ela vai estar recebendo o await response.json, que eu sei que meu servidor ele só retorna a resposta em formato JSON, tá? E outra também, sempre colocando o await para estar resolvendo as promises, senão vai ficar com o status dependente e vocês não vão saber o que tem dentro da data, certo? Que são os dados do servidor que está retornando. Aqui eu vou iniciar minha função, tá? E lembrando, ó, parei essa função aqui, ó. Ela estava com login aqui, ela estava iniciando. Eu parei ela, limpei ela. Senão ela vai rodar os dois negócios para vocês e vai entregar um resultado aí não esperado, certo? A gente vai estar rodando aqui agora. E vamos estar esperando pela resposta do meu servidor. Aí aqui ele está resolvendo o reCAPTCHA, certo? Ó, tá enviando o reCAPTCHA. Se der o status de 200 aqui é porque ele conseguiu acessar o servidor e ele está resolvendo o reCAPTCHA pra gente, tá? E aqui, ó, deu status de 200, retornou o reCAPTCHA pra gente. E aí como que a gente faz pra gente estar podendo acessar esses dados? Mesma coisa que eu fiz aqui, lembra que eu coloquei aqui, ó, como é em JSON, a gente pode acessar com ponto o resultado que tem dentro de JSON, certo? Então a gente vai estar colocando aqui, ó, o data.token. Se a gente colocar o data.token, a gente vai estar pegando o token cru, vai retornar só essa resposta aqui do token, ó, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar ela dentro de uma variável chamada token. Então a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai receber data.token, certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return, para a gente retornar essa resposta aqui da API e a gente conseguir usar em outros blocos, certo? Conseguir usar em outro canto. Aí aqui a gente já pode apagar esse get token, ó. Vocês copiam aqui e apaga. E aí aqui dentro vocês vão colocar aqui, ó. Eu vou criar uma let aqui, vou definir uma variável let.
resultado vai receber o get token. E como a gente está usando o async que é o await e ele está retornando o promise, sempre lembrando de colocar o await na frente. E agora, para a gente estar resolvendo, a gente vai estar só chamando o login aqui, tá? E por enquanto eu vou deixar comentado aqui, essa requisição aqui, ó, que no caso, tipo assim, ó, quando a gente rodar o login, ela vai fazer requisição para poder obter o token, tá? Ela vai rodar primeiro essa função e depois ela vai rodar aqui de baixo. O async que é o await, ele respeita, tá? É de cima para baixo, rodando cada linha de código e lendo, tá? Então aqui eu vou estar comentando, só para mostrar mais uma vez para vocês, tá? Vou mostrar aqui mais uma vez o resultado que o token do captcha aqui tá inválido, tá? Então a gente vai estar rodando aqui o login e o reCAPTCHA está incorreto. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai estar recebendo a nossa resposta aqui primeiro, essa get token, certo? E ela vai estar retornando isso aqui pra gente, que é o token completo. A única coisa que vocês vão precisar fazer é vocês vão apagar esse token inteiro aqui que está aqui do reCAPTCHA do Google e vão estar passando aqui o resultado outro token, certo? E agora se a gente rodar o nosso login novamente, ele vai resolver, no caso, o nosso API vai resolver o token e vai usar aqui pra gente estar usando o reCAPTCHA, certo? E ele vai retornar uma resposta diferente, tá? Desse reCAPTCHA incorreto, que agora a gente está jogando um reCAPTCHA novo para ele, ó. Agora sim, ele está resolvendo. E aqui retornou pra gente usuário e senhas inválido, tá? E aí, se caso eu tivesse aqui, no caso eu vou criar uma conta aqui, tá? Vamos apertar aqui em registrar rapidinho. Vamos criar ela de usuário K9, certo? E eu vou colocar a senha dela de @rastcheckers123. Mesma coisa aqui, @rastcheckers123. E vou cadastrar essa conta, certo? Vamos cadastrar aqui certinho. Sucesso, usuário cadastrado. E aí primeiro a gente vai estar passando o usuário aqui e vamos estar enviando com a senha inválida, certo, pessoal? Vamos esperar aqui o token ser resolvido certinho, usuário ou senha inválido. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar a nossa senha, que foi @rastcheckers123. E bora ver se está funcionando o nosso check, certo? Sucesso, usuário logado. Então a gente pode fazer aqui, ó, nesse caso, a data.message, tá? Caso a data.message for igual a reCAPTCHA incorreto, a gente coloca aqui, ó, console.erro falha ao resolver o reCAPTCHA. reCAPTCHA V3, certo? Se caso a resposta for diferente, tá? Essa condicional aqui eu não expliquei pra vocês, mas ela verifica se algo é verdadeiro. Então, tipo assim, toda vez que você vê esse if, você lê como se. Tanto que se vocês traduzir aqui, ó, vou traduzir aqui rapidinho, vamos colocar em inglês aqui, ó. Se vocês colocar if, ele vai retornar o se aqui pra gente, tá? Vocês leem em português como se. Então, se data.message for igual, o que é igual? Esse igual, a gente está comparando o tipo também. Se ele é uma string, se ele é um número ou algo do tipo. Se caso só fosse só igual, ele não iria comparar o tipo dele. Mas eu vou deixar igual para a gente ter certeza que é uma string que está retornando o reCAPTCHA incorreto, certo? E agora a gente vai vir aqui e vamos filtrar pela próxima mensagem, ó. A próxima mensagem é data.message. E se caso ela for igual a usuário, é só copiar aqui, ó, usuário ou senha incorreto, a gente passa aqui dentro, ó, certo? Se caso ela for igual a usuário ou senha incorreto, a gente coloca aqui, ó, console.erro hashtag reprovada, certo? Aí vocês podem estar passando aqui, ó, o e-mail, certo? O e-mail, no caso aqui, ó, o login
e a senha, tá? Login e a senha. E aqui vocês podem estar colocando o crédito de vocês. Você pode estar colocando aqui, ó. No caso aqui eu vou deixar aqui o meu crédito, certo? E no caso aqui do... Deixa eu ver. No caso aqui eu vou estar passando aqui o login, tá? Vou estar passando a variável login aqui. E vou estar passando a senha aqui, ó. Certo? E aí a gente vai declarar o login e a senha, certo? Eu vou declarar aqui, ó. Let login recebe arroba o usuário de K9 no caso, né? E a senha recebe arroba checkers 123. E aí, como a gente está armazenando aqui o usuário login e a senha aqui dentro, quando a gente passar o login, é como se a gente estivesse passando esse mesmo texto aqui, ó. Tá? E mesma coisa serve para a senha. A gente está jogando dentro de uma variável e está passando aqui dentro. Então agora a gente já tem a resposta do reCAPTCHA incorreto, tá? No caso esse aqui, ele só vai dar esse reCAPTCHA incorreto aqui pra gente, se caso retornar essa resposta aqui. Então significa que deu falha ao resolver o reCAPTCHA V2. A API provavelmente ou deve ter ficado ruim, ou caiu, ou o servidor está indisponível pra gente, tá? Porque esse servidor aqui é um servidor que está hospedado na ngrok. Então se meu programa, no caso, tipo, se eu der um Ctrl+C aqui, ou desligar o computador, ou acontecer qualquer problema de conexão na minha rede, esse servidor aqui ele vai estar caindo. E lembrando que ele não vai ficar hospedado 24 horas, tá? É só para teste, para vocês estarem entendendo como é que funciona isso aqui, tá? E por que eu usei o return aqui enquanto eu explicava para vocês? Esse return aqui, ele para a aplicação. Então, tipo assim, se eu usar o return aqui, ele vai cravar essa aplicação aqui e vai cancelar toda a aplicação. No caso, tipo assim, ó, se caso a data.message for igual a reCAPTCHA incorreto, a gente vai parar a aplicação e vai avisar para o cliente, ó, que deu falha e resolveu o reCAPTCHA V3, certo? E aqui no else if, é tipo como se fosse o if, tá? A gente está verificando se a condição é igual ao usuário inválido, usuário sem inválido, tá? E aí, se caso ela foi isso, a gente coloca aqui, que foi reprovado, e a gente dá um return de novo para a gente parar nossa aplicação, tá? Sempre dando um return no final. Ou usando o process.exit, mas o process.exit, eles iria, no caso, cancelar a tua aplicação inteira. Vamos supor que o teu check ele está rodando várias listas. Ele, quando bater no resultado de reprovado, ele já vai automaticamente cancelar o teu programa, tá? Então aqui é bom você colocar o process.exit, porque a gente vai estar finalizando o programa, porque se caso a API cair, ela vai estar retornando um reCAPTCHA incorreto. Então a gente vai estar parando nossa requisição aqui, para a gente não estar enviando mais requisição para o servidor e parando o programa, certo? Aí o que a gente vai fazer? Já no caso do return, ele para a aplicação, porém ele continua seguindo o código, tá? Ele vai, tipo assim, se ele parar a requisição aqui, ele vai restartar o start de novo, dependendo da condição que você fizer, tá? E vai estar novamente testando um novo usuário e nova senha, tá? Então aqui, se caso der tudo certo, eu vou dar um console.log. Eu vou usar o warning só para ficar bonitinho, tá? Para ele ficar amarelinho assim. A gente coloca aqui, hashtag aprovada, tá? Hashtag aprovada. E a gente usa a mesma setinha aqui, ó, para deixar bonitinho. A gente passa aqui o login e a senha. E a gente dá o return de novo, certo? Para continuar a aplicação. No caso, a gente tem que usar o else if aqui, tá? Eu estou usando o else, então o else ele pode ser qualquer coisa. Sempre uso o else if ou if para estar verificando se realmente aquela condição aconteceu, tá? Então aqui, ó, se caso, agora eu vou verificar, se caso a data.message, no caso a data.sucesso aqui, ó, for igual a true, e esse operador aqui é o operador de e no JavaScript, tá? Você está verificando duas condições. Se caso, então aqui a gente está vendo, ó, se caso o data.sucesso for igual a true e o data.message for igual ao usuário logado, a gente coloca aqui que foi aprovado, certo?
No caso, vocês podem estar usando só a data.message, tá? Eu vou deixar aqui só a data.message pra ficar mais fácil de entender, tá? E aqui no final, a gente pode estar dando um console log na aplicação, se caso não acontecer nenhuma dessas condições, certo? Então a gente vai estar rodando aqui o login com usuário e senha válido, certo? Que são esses dois aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vamos ver a resposta aqui. Cadê? Aí deu 200, ok. Resposta de aprovado, certo? Se a gente mudasse aqui, vamos ver se nosso token está funcionando ainda. Ela tem que retornar um reprovado, tá? Porque eu botei uma senha errada ali, tá? Reprovada. E Rice Checks. Inclusive eu não coloquei o crédito aqui, mas eu posso colocar também na aprovada, tá? Coloca aqui, dá um espaço para deixar bonitinho. Aprovada, Be Rice Checks. A gente coloca aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar a senha válida agora. E agora ele vai dar uma aprovada com o nosso crédito, certo? E lembrando, ó, esse sinal de dólar e entre chave aqui é para você estar usando a variável dentro de uma string, certo? E ela tem que estar entre crase. Crase é esse sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, ó. Certo? É esse sinalzinho aqui. E aí, para você estar usando esse sinal de crase, ele fica do lado do Enter, tá? Ele fica perto de vocês, do lado do Enter, do lado do P, no caso do meu teclado, tá? No teclado de vocês pode ser diferente, vai depender do tipo de teclado de vocês. E aí, se eu usasse aspas simples ou aspas duplas aqui, ele não iria funcionar, porque eu tô usando uma crase para poder estar passando login e senha aqui dentro, certo? Assim ele vai aparecer o que foi, no caso aqui ele vai aparecer o erro ou aprovado, se caso a senha for reprovada ou der sucesso, tá ligado? Aprovado. Porém ele vai estar enviando uma string, ele vai estar enviando esse login e senha aqui, tá ligado? Que não faz sentido. Então por isso vocês têm que estar usando o crase para estar conseguindo usar a variável de vocês, tá? Ali dentro. Ou vocês podem estar concatenando também. Concatenar é assim, ó. Vocês colocam aqui a aspas simples de vocês. E aí o que vocês fazem? Ó? Vocês fecham a aspas simples de vocês. Aqui, ó. Fechamos. E agora a gente vai dar um mais, certo? A gente vai dar um mais e a gente vai passar a senha, certo? Que a gente quer concatenar a senha. A gente vai dar um mais aqui também. A gente vai ter que colocar aqui, certo? Aí a gente vai ter que pagar aqui também. Aí vamos passar o login. Aí mais o formato do pipe, mais o texto. Então, tipo assim fica mais difícil de vocês formatar. Então, por isso que eu gosto de usar o sinalzinho de crase e facilitando a vida de vocês. Que é só escrever o texto que vocês esperam, tá? No caso aqui a gente vai estar colocando aqui, crase, certo? E lembrando, para poder voltar o código, caso vocês errar, vocês podem estar dando um Ctrl Z. E se caso vocês voltar demais o código, ó, no caso eu vou voltar demais aqui, ó, vocês podem estar segurando Ctrl Shift e vou estar dando um Alt, ó, Ctrl Shift Z, que ela vai estar indo para frente, certo? Então lembrando, ó, Ctrl Z volta, Ctrl Shift Z vai para frente, certo? E agora que nossa checker já está pronta, ó. Já está retornando um resultado de reprovada, um resultado de aprovada. E se a gente mudar aqui e colocar um token aqui, ó, vamos pegar aquele mesmo token que a gente estava usando, que é o token aqui do expirado, ó. A gente vai passar aqui, ó, certo? Ele vai dar que deu falha ao resolver o reCAPTCHA, certo? Porque o reCAPTCHA está incorreto. Falha ao resolver o reCAPTCHA, certo? Então a gente vai dar um Ctrl Z aqui pra gente voltar, tá? Vamos lá, usar o nosso resultado de token de novo. E tá aí, a aplicação funcionando, tá? A aplicação funcionando certinho, ó. Todos os reCAPTCHA que a gente tentou foi resolvido. A gente resolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 8 requisições que a gente fez. E vocês podem estar flodando a requisição aí, tá? Que ele vai estar abrindo
as instâncias aqui do Puppeteer e vai estar resolvendo e retornando um token para vocês, tá? Porém, como eu falei, é um servidor ngrok, ele não vai ficar hospedado 24 horas, ele pode cair, pode ter qualquer tipo de erro de conexão e acabar caindo no servidor, ou até mesmo eu fechando, tá? E é isso, rapaziada. Hoje foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a aplicação certinho, tá? Como é que vocês, tipo, como é que vocês podem estar usando ela para estar mandando requisição, e espero que vocês tenham entendido também como é que funciona o async await do JavaScript, como que vocês podem estar usando o método post, como vocês podem estar usando o método get, como que vocês podem estar enviando os dados para a API, certo? E retornando esses dados para estar usando em outro bloco de escopo. No caso, a gente retorna o token aqui e aí a gente recebe o token aqui dentro de resultado, e a gente passa para o reCAPTCHA. Então a gente aprendeu sobre como formatar a estrutura dos dados em JSON, a como transformar um dado em texto ou em JSON também, como que a gente pode estar filtrando esses dados, tá? No caso eu só não ensinei de como a gente pode estar filtrando os dados de texto, mas se vocês quiserem que eu possa estar ensinando aí, ou vocês mesmo podem estar dando uma pesquisada, tá? Para vocês aprender a filtrar os formatos de texto sozinho. No caso, se eu fosse usar tipo alguma função para poder estar formatando esses dados, eu usaria a nossa famosa getStr, tá? Para você estar filtrando o formato em texto, mas como já retorna JSON, eu preferi usar o JSON aqui, que é mais rapidinho, tá? Mais simples a explicação. Mas espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido como é que funciona tudo certinho. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Um beijo no cunho.